Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou louvar o Senhor, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos aqui nesta conversa Evangelho 2 para juntos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E na manhã deste domingo, aprendendo, começando, iniciando nesse terceiro trimestre de 2020, com essa edição especial na qual nós vamos estudar, que vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Glória a Deus. E a lição desse trimestre na qual nós vamos estudar, como já falamos assim, é uma edição um pouco especial, como você pode ver aqui. É uma lição na qual a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela compartilhou ela na década de 90, mais precisamente no ano de 1993, ou seja, já fazem 27 anos na qual nós estudamos esta lição, e ela foi reeditada para os módulos atuais da CPAD, hoje, o nosso pastor Eliana Cabral, e aqui vamos estudar 13 lições maravilhosas. A primeira lição na qual nós vamos estudar é Daniel, ora por um despertamento. A segunda, despertamento espiritual, um milagre. Terceira, o despertamento renova o altar. Quarta, a construção do templo enfrentou oposição. Quinta, Zorobabel recomeça a construção do templo. Sexta, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Sétima, o povo de Deus deve separar-se do mal. Oitava, as causas da desunião devem ser eliminadas. Nona, como vencer as oposições à obra de Deus. Décima, provai se os Espíritos são de Deus. 11ª, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A 12ª, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a 13ª, a vigilância conserva pura a igreja. Glória a Deus. Essas são as 13 lições a qual nós vamos estudar durante esse trimestre. O comentarista da lição desse trimestre, na qual nós estamos estudando, é o saudoso pastor Eurico Bernstein, que já se encontra com o Senhor. Que ele já se encontra com o Senhor. Nós estamos assim novamente estudando. Tema do trimestre de 2020, esse terceiro trimestre, que vai falar os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição número 1 da qual nós vamos estudar na manhã deste domingo é Daniel, ora por um despertamento. Nossa verdade prática nos diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nossa leitura diária. Segunda-feira lemos Lucas, capítulo 11, versículo do 5 ao 13. A certeza do atendimento à oração. Terça-feira, Deuteronômio, capítulo 9, versículo do 8 ao 21. A oração de Moisés pelo povo. Na quarta-feira, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 ao 29. Davi ora para edificar o templo. Na quinta-feira, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 61. A comovente oração de Salomão. Na sexta-feira, Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A oração de Paulo pelos Efésios. Sábado, Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Abacuque ora pelo livramento. Objetivo da nossa lição. Objetivo geral: conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento de Deus nesses dias. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel
a ser despertado para a oração. Segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro, destacar o resultado do despertamento proveniente de Deus. Ponto central da nossa lição: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Nossa lição está dividida em 3 principais tópicos. Primeiro, Daniel foi despertado para orar, dividido em 3 subpontos. Primeiro, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Segundo, a estatura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Terceiro, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer. Segundo tópico da nossa lição, a resposta às orações de Daniel, divide assim em 2 subpontos. Primeiro, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Segundo, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através de Jeremias. Terceiro tópico da nossa lição, o resultado de um despertamento proveniente de Deus, dividida assim em 2 subpontos. Primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Segundo, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Síntese dos tópicos. Síntese do tópico primeiro. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Síntese do tópico segundo. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruir o templo. Síntese do tópico terceiro. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Nossa leitura bíblica em classe. Para você que está nos acompanhando aí de casa, através desta live, para você que está aqui também nos acompanhando, pode me seguir aí também diretamente no Data Show, mas pode abrir sua Bíblia também aí no livro de Daniel, no capítulo 1 ao 3. Depois nós vamos para Daniel, capítulo 6, versículo 10. Depois nós vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Depois nós vamos ler em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. De uma maneira bem didática aqui, na qual nós fazemos aqui na nossa escola bíblica dominical, que os nossos irmãos que aqui estão cooperando conosco nesta manhã, nosso presbítero Demário, dirigente da congregação, nosso diácono irmão Edson, que é o segundo dirigente aqui da EBNG 2, e nosso irmão Neil, professor da escola bíblica dominical. Dessa feita, queremos assim interagir com os amados irmãos, convidando nosso irmão Neil e nosso irmão Edson. Eles vão ler a nossa leitura, fazer a nossa leitura bíblica em classe de forma alternada. Um lê um versículo e o outro lê o outro versículo, representando assim os amados irmãos que aqui estão, a igreja, para que você também possa escutar aí em casa e nos acompanhar também através da sua Bíblia na qual você está aí, viu? Então vamos ouvir assim nosso irmão Neil e nosso irmão Edson, fazendo a leitura bíblica em classe. Eu sou o irmãos com a paz do Senhor. Amém. Diz assim, irmão, fazer a leitura, né? Em classe, essa manhã. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Diz o seguinte texto: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o números de anos e que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém
70 anos. Versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração em rogos, e jejum, e pão de saco e cinza. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Daniel capítulo 12, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber a caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite a Daniel, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Versículo 2: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém e é de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4: E todo aquele que ficar em alguns lugares em que há de andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes, os pais dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, como todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Deus. Dessa feita, meus amados irmãos, queremos assim convidar o nosso presbítero Montemário. Ele fará assim a leitura do texto áureo na manhã deste domingo. Muito bem. Desde já, cumprimentamos a todos que estão de forma presencial na paz do Senhor, mas a você também que está em casa nos acompanhando. Que Deus também assim te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Dando nossas saudações aqui aos irmãos que estão nos acompanhando, Moisés Pereira de Jaú, nossa irmã Maria das Neves, também Deus abençoe, nosso irmão Daniel Batista, minha prima Miriam, doutor Centenial, Deus abençoe você e sua família, também Nilson Silva, mais uma vez conosco, Deus abençoe. Enfim, todos os irmãos que estão nesse momento aí orando para nos acompanhar, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Mas aqui vamos fazer a leitura do textual conforme o dirigente do nosso órgão da congregação de Jesus, também como era, e assim nos ocorre. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros,
para que sareis a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Pelo texto áureo, pela palavra, da qual já assim compartilhamos com os amados e estimados irmãos. E na manhã deste domingo, como os irmãos também já sabem, estamos assim a estudar sobre a oração de Daniel, o que levou a Daniel ora por um despertamento, e o que levou Daniel a fazer esta oração. Vamos aqui compartilhar juntamente com nossos irmãos que estão esta lição, primeiro tópico, que vai falar sobre Daniel foi despertado para orar. E esse tópico está dividido em 3 subpontos. Que diz: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Segundo o encontro, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. E o terceiro subponto diz: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. E assim, meus amados irmãos, temos assim convidado o nosso professor Neilton para nos trazer assim o seu comentário dentro desse primeiro tópico da lição da manhã deste domingo. Quero lembrar que os amados irmãos que estão em casa, os irmãos e as irmãs que aqui estão, que se assim desejarem, tiver alguma dúvida sobre a lição, levante a sua mão, faça a sua pergunta, que os irmãos que aqui estão, juntamente com a minha pessoa, vamos tentar tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta, minimizar a sua dúvida, para que tudo fique esclarecido à luz da palavra de Deus. Nosso moneiro. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa linda oportunidade de estar mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E a lição é muito interessante porque o título diz: Daniel orava por um despertamento. E a Bíblia relata que Daniel, com 15 anos, foi levado a cativo. Daniel, seu nome, seu significado, seu nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel, com 15 anos, foi levado a cativo. Por passar 70 anos na Babilônia, mas a Bíblia relata que não se misturou ou não deixou de adorar o Deus o qual ele servia. E eu quero me deter aqui no texto áureo que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu estava a meditar porque o escritor ou o autor que fala a respeito de Daniel se remete até a carta de Tiago para escrever esse versículo. E isso é uma alusão ao profeta Elias, porque foi também um homem de oração. A gente pode ver lá em 1 Reis alguns feitos através da oração do profeta Elias, onde a Bíblia nos relata que quando Elias orou, a farinha e o azeite da viúva foi multiplicado. Quando Elias orou, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Lambeu-se a água na qual tinha preparado aquele holocausto. Diferente dos profetas de Baal, que clamaram a Deus que não tem poder, não tem autoridade, e nada aconteceu.
E também vemos outro feito de Elias através da sua oração, que quando cerrou os céus e quando abriu os céus também, quando ele pede e profetiza que não haveria mais chuva, e por determinados anos não houve chuva. Ou seja, que lição tiramos com isso? Primeiramente com Daniel, que quando recebeu a profecia de Jeremias, no capítulo 26, 29 e 10, e ele se entregou a orar mais, porque algo da parte de Deus ia acontecer. E trazemos para os dias atuais, não é diferente, passamos por situações difíceis, caóticas, com essa pandemia, mas temos um Deus que tem o poder e a autoridade de solucionar qualquer que seja o problema e situação. E temos a receita, e temos como, aleluia, buscar a Deus em oração, porque o crente, quando ele ora, ele passa a ter intimidade com Deus. E o que é irmão, ter intimidade com Deus? É você ter a certeza e a convicção de que se você orar, algo acontece. Aleluia, aleluia. Daniel é exemplo vivo de um homem que orava 3 vezes ao dia, aleluia, e recebia a resposta de suas orações, aleluia. Então são essas as minhas palavras. E o Salmo 126, que quando o salmista ele começa a agradecer, a louvar a Deus pela libertação do povo. Se a gente puder ler no Salmo 126, para encerrar a minha oportunidade nessa manhã. Salmo de 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, fazendo-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor, como as correntes do sul. Aleluia! E estava só gozo e alegria pela libertação, agradecimento pela libertação dos cativos. E muitos foram os que vieram e glorificaram, estavam alegres, satisfeitos, porque estavam sendo libertos daquele cativo. E são essas as minhas palavras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus pelo que já temos ouvido aqui nesta manhã. Queremos aqui trazer uma definição para o termo despertamento, que é o que o povo de Israel estava necessitando naquele momento em que Daniel se punha a orar, e é também trazendo aplicação para as nossas vidas hoje, o que nós estamos necessitando também de um despertamento espiritual para as coisas de Deus. Vamos lá. O termo significa ato ou efeito de despertar, fortalecimento comunitário da fé, sair do estado do sono ou dormência, acordar, sair da condição de inércia, readquirir força, sair do estado de inatividade, de prostração, passar a ter vigor, abandonar a indiferença, retornar à consciência. Então, precisamos nesses últimos dias, na qual nós estamos vivendo aqui na terra, de também esse despertamento na qual Daniel ali estava a orar, estava a rogar, para que o povo despertasse, acordasse,
saísse do sono, passasse a enxergar as coisas espirituais, a grande batalha espiritual que está acontecendo, porque tudo que está ocorrendo desse despertamento. Mas para que possamos entender, meus amados irmãos, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, o porquê de Daniel vier agora, como foi falado pelo nosso professor Neil. Daniel ele foi levado cativo, ainda adolescente, ainda jovem, e passados-se 70 anos, o espírito de Daniel, a devoção de Daniel, a vontade de Daniel de adorar a Deus, de estar aos pés do Senhor, ainda era o mesmo. Mesmo passando por todos os intempéries que ele passou ali na Babilônia, ainda quando jovem, quando adolescente, quando mais adulto, depois que perdeu a condição de governador, Daniel ainda continuara o mesmo homem, o mesmo crente que quando foi levado cativo, aceitando a soberania de Deus na sua vida. Coisas que muitos naquela época não vieram a aceitar a soberania de Deus nas suas vidas. Quando o profeta Jeremias passou 40 anos pregando, anunciando, e o povo não dava ouvidos a Jeremias, o povo não dava crédito a Jeremias. Jeremias dizia que o povo iria passar 70 anos cativo, e o povo nada de dar ouvidos. Mas Daniel segurou firme aquela palavra, tomou posse, e viu que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, desde a sua adolescência até a idade já de ancião, na qual já estava ali. Se formos fazer um cálculo rápido, você foi com 15 anos, com mais 70 para 85 anos. Ele já estava com 85 anos ali. Um cálculo rápido na qual nós fizemos aqui, aproximadamente. Então estava Daniel ainda firme na fé, com vigor, buscando ao Senhor, pedindo a Deus para que o povo despertasse, para que o povo viesse a chegar naquele tempo na qual Deus tinha determinado para que Israel ficasse ali cativo, e ali muitos viessem a reconhecer seu estado de pecado, seu estado de desobediência à lei do Senhor, viesse a ser passado a limpo ali, e eles pudessem retornar à sua terra natal. Então Daniel começa ali a orar. Mas mesmo assim, ainda aqui dentro do primeiro ponto, ou se o irmão aqui quiser já ir para o segundo tópico, ou terceiro, porque um tópico está entrelaçado com o outro, e a gente vai assim interagindo para que os irmãos que estão aí a nos assistir possam entender, os irmãos que estão aqui também possam nos entender. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quero apenas fazer uma pergunta. No final, ou no meio, a gente responde, ou você mesmo responde aí. Para você também que está aqui, viu? Você que está nos assistindo, você que está aqui. Você é uma pessoa que ora quando recebe uma bênção para agradecer? Você é uma pessoa que quando tem uma grande decisão para ser tomada, que tem uma grande aflição na sua vida, uma grande problemática, você coloca esse problema na mão do Senhor através da oração? Você só ora nesses dois momentos, né? Ou você é aquela pessoa que está sempre orando, independente da situação. Isso, a nossa irmã diz que até andando na mente a gente está orando. Como a gente aprendeu na lição anterior, a gente está falando até um pouquinho sobre oração, que é orar sem cessar. Então, no decorrer, aqui a gente vai falar mais um pouco sobre orar quando recebe uma bênção, orar quando necessita de algo e orar sempre. Viu, meus amados irmãos? Então, assim queremos passar assim, a palavra para o nosso diácono Edson. O mesmo é o segundo dirigente aqui da EBD aqui em G2. Ele também vai deixar assim, o seu comentário assim, da lição, dos tópicos da lição, para que possamos interagir mais um pouco. Então,
mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmão, por essa manhã. Estamos aqui reunidos para assim estudarmos essa lição, a lição, irmãos, tem um conhecimento que foi pega de um autor mais ou menos nos anos 90, que essa PED veio publicá-la agora, porque, como diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela se renova a cada dia. E essa lição, irmãos, ela foi feita nos anos 90, mas quando nós passamos a ler, estudar, a gente vai ver, e já naquela época, o povo passou a ser novamente subjugado, o povo passou a ser humilhado, onde Nabucodonosor foi um dos reis que se levantaram na época e governou, praticamente sobre todos os reis da terra. Todos deveriam prestar contas agora ao rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Mas a Bíblia revela que Deus a Bíblia Sagrada nessa lição, ela me retrata isso, quando esse rei, Deus levantou ele para assim corrigir o seu povo na época. Mas o ruim foi que esse rei ele não conseguiu enxergar que tudo aquilo que ele tinha feito, teria sido pela poderosa mão de Deus, por permissão divina. Deus permitiu que ele se subjugasse todas as nações sobre ele. Diz a palavra de Deus que ele então se exaltou e teve a revelação. E nessa revelação, então Daniel vem ali representar, mostrar para ele o significado daquele sonho, quando ele estava muito perturbado. Mas mesmo através da revelação que Daniel havia dado a ele, Daniel, como fala, era um jovem que vivia pertencente à tribo de Israel, como pertencia ao povo de Deus. Era um jovem que, com certeza, ele assimilou aquilo que seus pais o haviam ensinado. Ele está observando nesse jovem Daniel. Era um jovem que ele não se corrompia, nem se deixava tão pouco se levar por aquilo que o mundo oferecia naquela época, Inclusive ele foi testado, mas ele de maneira nenhuma guardou os mandamentos, além de uma terra distante, agora como escravo, subjugado a outra nação, a outro rei, mas ele não se deixou se levar pelos cultos pagãos, das oferendas que ele sabia que não agradava a Deus, mas ele foi fiel a Deus, e por isso Deus estendeu as suas mãos sobre ele e o exaltou no meio de um povo estranho, onde ele tinha tudo ali para, quem sabe, poder se lamentar e se desviar, mas ele tinha a palavra de Deus no seu coração, e por isso ele não se desviou do propósito de Deus na sua vida, e ele continuou então em obediência a Deus, fazendo aquilo que Deus havia determinado
e Deus assim o exaltou, porque ele tem que ser um homem de oração, seguindo o ensinamento. A importância, irmão, a gente pode observar nesse texto, nessa passagem, né, do livro de Daniel, a importância da oração, de ter comunhão com Deus, né? E por ele ter se levantado, Deus fez, que mostra ele como se exaltar, o rei da Babilônia. Deus permitiu que ele ficasse como um animal, né? Passou a comer o capim, tão sábio, tão poderoso, mas por não ter reconhecido a soberania de Deus, terminou aquele rei sendo rebaixado para estar entre os montes, andando de quatro, comendo capim, como se fosse um animal, porque não engrandeceu a Deus aquilo que Deus havia dado, né? E aí de nós, né? Bom seria se as nações reconhecessem esse Deus. A Bíblia diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Quando o homem, o líder, é levantado, reconhece a Deus, com certeza Deus ele abençoa, Deus ele faz multiplicar, Deus faz sarar a sua terra. Quando assim, aquele que reconhece, como nós somos cristãos e o homem na terra, ele não pode se exaltar, achar que tudo que ele tem é por causa do seu conhecimento, é por causa da sabedoria, mas é reconhecer a Deus. Diferente agora, depois que então esse reino cai, assume agora Ciro, né, o rei da Pérsia, os medos, então vieram a destruir o reino da Babilônia, agora passaram a assumir. Mas Daniel, por ter uma proximidade muito grande com o rei Ciro, a gente vai ver aqui, né, esse despertamento que Deus ele trouxe a esse rei, diferente do rei Nabucodonosor, bendito seja o nome do Senhor, o rei Ciro ele foi diferente. Ele pode observar através do testemunho de Daniel, nós vamos ver nesse segundo ponto, como ele veio a se submeter e a reconhecer a Deus, ao ponto de, através da oração de Daniel, quando ele via o povo naquela situação, clamou a Deus dos céus, onde naquela tempo, irmãos, a guerra era contra o sangue, né? Era sangue na espada, era contra a carne e contra sangue, era nação, uma subjugava a outra através da espada. E hoje, nós, todo mundo, né, toda a nação, nós estamos vivendo agora, não sabemos o que Deus está tratando. Talvez, quem saiba de nós, como cristãos, que somos, vamos chamar de Deus pelo propósito. Quando possamos observar a história da igreja, irmãos, a gente observa que a igreja, no princípio, era uma igreja que orava, que buscava a Deus, né? Mas essa igreja do século XXI, ao qual nós estamos vivendo, a gente pode observar. Eu mesmo sou testemunho, quando entrei na igreja, os tempos, como diz, né, vai mudando. A palavra de Deus também fala sobre isso. E a gente vê que a igreja do Senhor, ela de certa forma está relaxando no contexto de buscar a Deus na oração, de buscar a Deus na medição, na meditação da palavra. Não é por falta de ensinamento, né? Porque hoje, diferente do passado, nós temos uma igreja, nós temos culto de doutrina, mas às vezes o próprio homem não é diferente também do povo de Israel. Quando ele estava passando por sofrimento, quando ele estava passando por humilhação, quando ele estava passando por necessidade, a gente observa nos textos sagrados, pode observar, irmão, que era a hora que o povo mais descia na presença de Deus, e é a hora que o povo mais buscava a Deus. Mas quando vinha as bênçãos, quando começava as coisas a prosperar, isso serve de lição para a igreja hoje, né? Há quantos que no início da sua fé, né, tinha aquela determinação, estavam buscando a Deus de oração, mas hoje, quantos que estão afastados? Depois que Deus começa a abençoar, depois que Deus começa a prosperar, observamos que às vezes nós, como pais que somos, esquecemos que tudo que nós temos era a parte de Deus e acabamos deixando o nosso altar, deixamos de orar, deixamos de buscar mais a Deus. E nós estamos vendo agora a consequência do mundo. Será, irmão, que isso não é uma cobrança de Deus para a igreja do Senhor? Para que a gente possa, assim como Daniel, se constranger, se humilhar, orar, buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma doença há nessa terra que Deus ele não possa cessar. Porque o poder está sobre as mãos de Deus. Ele é o que tem poder sobre todas as coisas. Então essa lição, irmão, serve para que nós possamos despertarmos, para buscar mais a Deus em oração, para clamar, para que Deus venha a estender a sua mão sobre a nossa nação, nosso país,
onde infelizmente nós não podemos dizer que o Brasil é como a Bíblia diz, é um país que Deus é o Senhor, não. Mas tem outras culturas, muitos ensinamentos errôneos que estão fora da palavra e tem de certa forma atrapalhado o nosso país no seu desenvolvimento. Bom seria se o país ele fosse verdadeiramente uma nação que fosse voltada ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas sabemos que pela história, a história da religião, tirando um pouco da crença em Cristo que está, porque Jesus, irmão, Ele é o autor e consumador da salvação. Jesus, Ele está acima de todos os poderes terrenos. Jesus, Ele está acima de todo o poder religioso. Jesus, Ele veio pregar o cristianismo. E hoje nós vemos na cultura do país as diversidades de religiões que existem. Mas quando folheamos a palavra, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a única verdade que pode libertar este mundo é o conhecimento da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, que ela é viva, que é eficaz e que é poderosa para transformar e mudar qualquer situação que esteja acontecendo nas nossas vidas e também no mundo e nesses países, nessa assolação que veio agora, nessa pandemia em todo o mundo. Se o homem, se a nação, ela realmente buscasse a Deus como Deus quer, com certeza isso cessava-se essa enfermidade que está agora. Mas essa é a forma de Deus trabalhar. Nós bem sabemos disso. Porque nós temos visto ultimamente no meio de comunicação, nos tempos modernos, muitas pessoas escarnecendo de Deus, de certos movimentos aí, e não creem em Deus, e começam a zombar, a brincar com a palavra de Deus, a brincar com Jesus como se Jesus não fosse nada, a zombar. Mas nós temos um Deus que Ele sabe trabalhar, que Ele sabe fazer o homem vir ao arrependimento. Que você possa, portanto, que está nos ouvindo nesta manhã, como muitos que através desse trabalho de mãe podem observar no meio da comunicação, que mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos observar que quantas pessoas têm se voltado para Jesus, quantas pessoas através dessa enfermidade que tem assolado têm se entregado a vida para Jesus. Veja como é que Deus faz. Até no meio de uma pandemia dessa, o nome do Senhor tem sido glorificado. E Ele poderia ser glorificado mais ainda se a nação, se o povo, se a humanidade se rendesse a esse Deus para pedir a Ele misericórdia, para que Deus viesse sarar ao mundo dessa enfermidade que está assolando pelo mundo. E Daniel foi um homem de oração, porque ele orava ao verdadeiro Deus, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que nos formou do pó da terra. E ali Deus, Ele livrou o seu povo daquela situação e o exaltou de novo a uma nação que ali passou agora a ser temida das outras nações, porque o objetivo de Israel aqui na terra foi justamente esse: escolher aquela nação, aquele povo, para mostrar aos povos, às nações, que havia um Deus na terra. E as nações na época temiam ao Deus de Israel, mas não conheciam Ele verdadeiramente. Mas Deus, através da pessoa de Jesus, Ele veio se revelar para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Para aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor, Ele passa agora a desfrutar de um contato real, de um contato verdadeiro com Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que já temos aprendido na manhã desse domingo. E o autor da lição traz assim um comentário muito pertinente, no segundo subtópico do primeiro ponto. Fala a estatura espiritual de Daniel capacita para enfrentar verdadeiros combates de oração. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou livremente a vitória através do combate e perseverança em oração. Então o autor ele nos traz esses textos sagrados mostrando que as nossas batalhas, as nossas porém
hábito orar 3 vezes ao dia. Aí eu pergunto a você que aqui está, a mesa que aqui está, a pergunta retórica para todos nós refletirmos, não é para você responder para você mesmo. Nós respondemos para nós mesmos. Será que nós apenas estamos visitando os cultos de oração? Ou será que nós estamos assim, meus amados irmãos, minhas irmãs, como os fariseus, que chegavam nas esquinas, chegavam ali, faziam seus rogos, suas orações bem alto, para que todo mundo pudesse ouvir e escutar, batiam no peito, ao povo passava e dizia: olha como aquele homem é espiritual, olha como fulano de tal ora, ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus diz: vós, quando orardes, entrardes no teu quarto e fechai a porta. Ou seja, não ore para aparecer, não ore para que alguém veja. Não é proibido eu chegar ali na esquina e fazer um clamor, não. Desde que aquilo que eu estou fazendo lá na esquina seja um reflexo do que eu sou, não do que eu quero aparentar ser. Não tem problema nenhum de eu chegar na esquina e fazer um clamor, desde que seja um reflexo daquilo que eu sou, não daquilo que eu quero aparentar, mostrar para você que eu sou, quando na realidade eu não sou. Eu só venho, por exemplo, eu venho para círculo de oração ou oração oficial, para que todos vejam que eu estou em oração. Mas em casa é como Jesus, né? E ao menos uma horazinha só, tu tens para orar comigo. Em casa e nem chegamos a isso, pelo menos contextualizando com nós hoje aqui. Se Jesus na sua peregrinação, se chegasse aqui, ele ia fazer hoje assim, nem ao menos 10 minutos, nem ao menos 10 minutos, tu tens? Sim. Em relação a isso aí, né? A gente está vivenciando também essa frieza, né? Eventual. O nosso irmão Ademar também tem quase o mesmo tempo que eu. Eu queria ver assim, né? Quando chegava aqui a oração, tudo de oração, irmão, a gente via a igreja repleta de gente orando. E hoje, infelizmente, nós podemos constatar isso. Na segunda-feira, não só aqui, mas em todas as congregações, né? É quando se conta, irmão, o número de pessoas que realmente se dispõem a vir orar, né? É verdade isso. Muito bem. Então, precisamos mais do que nunca, meus irmãos. Por isso, a lição é de 1993, mas bem atual nos dias de hoje. A palavra de Deus era milenar, mas bem atual nos dias de hoje. Milenar. Só para ser escrita durou 16 séculos. Desde que Jesus veio aqui, já se passaram 2000 anos. Ela é milenar e bem atual, bem necessária na minha e na sua vida. Se o povo de Israel estava necessitando de um despertamento naquela época, nós hoje também estamos necessitando desse despertamento em nossas vidas, sim. Nós precisamos, sim. Precisamos ter uma vida de oração como Daniel teve. Por isso que Daniel, suas orações eram ouvidas e respondidas. Deus agia em prol da vida de Daniel, porque Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Independente da circunstância, Daniel diz lá, Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel, diante daquelas circunstâncias, daquele edicto, diante daquelas escrituras que vinha trazer morte, Daniel, ele vai orar como de costume fazia. Daniel não foi orar porque apareceu uma situação adversa, não. Daniel foi orar como ele fazia antes, independente de situação adversa. Ele foi orar. Ele fez: agora é que eu vou orar mesmo. Agora é que eu vou dobrar meu joelho mesmo. A situação está difícil, meu irmão. Continue orando. Não veja uma luz no fim do túnel. Continue orando. Agora é que você deve orar mesmo, porque essa batalha você só vai vencer orando. Que nós possamos ter este hábito, este bom costume, que é de estar sempre de joelhos dobrados aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. Nosso presbítero Ademário, sei que ele tem algo mais assim para nos trazer aqui na manhã deste domingo. Muito bem. Mais uma vez, nos cumprimentar tantos que estão presencialmente aqui na escola de Pai, todos que estão assistindo em casa, com o Pai do Senhor Jesus. Dentro desta ensino, escutado aqui pelos nossos companheiros, professor Daíldo, nosso dirigente Diácono Silva, nosso dirigente prefeito Manuel, eu vou fazer uma pouco histórica sobre a história de Israel para chegar na oração de Daniel. Mas queremos encerrar a nossa gratidão a Deus pela irmã Marilene, esposa do nosso evangelista Silvio Castro, que está assistindo, Deus abençoe a senhora, sua família, também nossa dirigente da oração missionária aqui em G2, irmã Lourdes, estamos encontrando, Deus abençoe a senhora, sua família, também a jovem Priscila Gabriela, e a maestrina das crianças Gé, Deus abençoe a sua família, e os demais irmãos já citando aqui, a Silva, Etienne, Moisés, irmã Maria das Neves, e outros que estão nos acompanhando nessa manhã. Mas também damos a gratidão a nossas irmãs e nossos irmãos que estão de forma presencial nessa manhã, aqui na escola dominical, nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Aminadab, nossa irmã Vânia, nossa irmã Deise, nossa irmã Mariana, nosso irmão Jonas, que também acabou de chegar para presencialmente escutar aqui a palavra de Deus, dentro de uma maravilhosa lição. Então, os irmãos e irmãs, fiquem à vontade. Nossos adolescentes, né? Ali o nosso adolescente Marcos, como o professor de cá, como nossos adolescentes, a professora Adriana, também ensina a sua aula. Então, nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos que têm condições e podem vir à escola dominical de forma presencial aprender a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, para nós entendermos um pouquinho tudo quanto está nessa lição e tanta coisa maravilhosa que nós estamos através dos nossos companheiros e irmãos de Cristo, preparados para mais benefício nessa lição, eu gostaria de pedir a você para nós fazermos um plano histórico. A primeira coisa é nós entendermos as 6 potências mundiais que Deus utilizou para que seu plano divino vai ser realizado, é chamado plano redentor, né? Em Cristo. Ele usou 6 potências mundiais. Primeiro foi o Egito. O Egito se levanta, tem toda a história de Moisés ali, com o povo 430 anos escravo no Egito, preso por Faraó, enfim. Então, grande potência mundial é o Egito. Quem derruba o Egito? Então, Deus levanta a Síria. Então, os assírios, Deus levanta para derrubar o Egito. E fica agora em eminência os assírios. Quem derruba os assírios? Os babilônicos. Então, entra agora o figura do rei Nabucodonosor e derruba os assírios. Quem derruba os babilônicos? Deus agora pega os medos e os persas para derrubar os babilônicos. E aí vem Sírio, Dario e outros dentro do medo dos persas e fica reinando. Quem Deus permite derrubar os medos dos persas? Os gregos. O Alexandre o Grande agora levanta com a Grécia e derruba os medos dos persas. Quem derruba a Grécia? Deus agora se utiliza dos romanos para derrubar o Império Grego através de Alexandre o Grande. E quem derrubou os romanos são os bárbaros, com a sua maior influência, com os muçulmanos, não é? E aí o novo império que vai surgir, que está muito à frente, vai ser o anticristo. E aí quem vai derrubar ele, pela Bíblia Sagrada, por dentro da convicção, é o Senhor Jesus Cristo, que vai derrubar o poderio do anticristo, que vai se levantar sobre esta terra. Tá bom? Só para entender um plano histórico, para mostrar porque Deus escolheu essa nação chamada Israel e para que de lá viesse todo o plano da salvação, todo o plano da obra redentora para a salvação da humanidade. E a lição desse trimestre, a qual nós já estamos estudando a partir desse dia de hoje, tem como temática para os 3 meses, que vocês chamam de 3 trimestres, né? Os meses de julho, agosto e setembro. Nós iremos estudar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Vou repetir, presta atenção na temática do trimestre. Os princípios divinos em tempos de crise. A lição de hoje, o título da lição de hoje é Daniel ora por um despertamento. Ou seja, como vencer em tempos de crise. Então, a lição desse trimestre é para nós aprendermos sobre isso. Como aprender? Ou seja, como ser vitorioso
presbítero Elias já falou, foi uma lição que foi redigida em 1993 e que a CPAD, ela reeditou para hoje, deu uma qualificada um pouco a mais, para que nós possamos ficar com esse universo estudando mais essa maravilhosa lição. Então a pergunta que se faz é essa para nós: como vencer em tempos de crise? Assim como a nação de Israel passou por vários momentos ou tempos de crise, não é diferente conosco, a igreja tem essa sociedade atual, que passamos por crises também. E a mais recente é que nós estamos observando que essa pandemia, com esse vírus, mas não só isso, existem vários tipos de crise a qual passamos e aí iremos passar por outros. A questão que essa lição está vindo é como nós vamos reagir para vencer os tempos de crise. Então, a primeira arma que o autor traz nesta maravilhosa lição é a oração. Isso tudo que nós estamos falando é para dizer a você que está em casa, dizer às irmãs que estão presentes, irmãos, que a primeira arma que Deus nos está dando para vencermos em tempo de crise é a oração. Agora, eu preciso entender tipo a primeira parte da nossa oração é chamada de petição, quando nós pedimos a Deus por nós mesmos. A segunda parte foi a oração de Daniel que fez com que Deus tirasse o povo do cativeiro. São várias perguntas para nós fazermos para nós mesmos quando vamos ler a Bíblia, principalmente o capítulo 9 de Daniel, onde está a sua oração. Então eu quero nesta manhã discorrer e dizer para todos aqui, tantos que estão em casa aqui presentes, que já foi bem enfatizado aqui que Daniel, ele quando vai para a Babilônia, juntamente com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome babilônico dele, eu quero dizer que esses rapazes, esses moços, eles não mudam a sua prática de vida cristã dentro do judaísmo, eles não mudam. Eles chegam dentro de uma nação pagã, que tinha a sua forma de cultuar os seus deuses, mas eles não se misturam. Escutem só. Essa manhã, 70 anos no cativeiro babilônico, na primeira levada, que foi esses 4 jovens, Daniel, intelectuais, aquelas pessoas que tinham profissões, ela era levada primeiro porque ela dá recurso, que a economia do país fazia crescer. Então, o que fez Nabucodonosor? Então, pega
meninos que são intelectuais e inteligentes, e todos aqueles que têm níveis profissionais, traz para a Babilônia, que certamente a nossa economia vai crescer. Então, por isso que ele um pouco de mordomia em ir para o palácio do rei, e ir para o palácio da Babilônia, tanto Daniel como seus companheiros. Mas a questão que fica aqui para nós aprendermos com esses 4 jovens, em referência maior ao profeta Daniel, é mostrar que mesmo chegando em um lugar que tinha um culto pagão, ele mesmo colocou no seu coração e não mudar sua prática de vida cristã no Deus que ele confessava a sua fé. E é isso que nós devemos aprender nesta lição de hoje. É nós termos nossa convicção que nós estamos vivendo dentro de um mundo que a cada dia, de uma forma muito caótica, vai se expulsando na prática do pecado. Mas eu agora, conhecedor da palavra de Deus e professei minha fé em Jesus Cristo, eu tenho que saber me posicionar em meio à sociedade. Por mais que ela queira buscar o pecado, eu não devo fazer isso, porque hoje eu sou um cristão. E o que é ser um cristão? Um adepto de Cristo. E eu preciso que você, todos nós, aprendermos isso nessa lição de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos: Daniel continua com a sua prática de oração. Ele não muda a sua conduta de vida. Então isso é importantíssimo nós pontuarmos nesta manhã, conforme o Senhor já falar. Então a primeira coisa é que Daniel não muda a sua vida concernente ao seu Deus. Ele não se mistura com as práticas pagãs. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque hoje existe um conceito dentro da corrente que chama-se o sincretismo religioso. E o que é isso? É quando se mistura as religiões, dizendo que todo caminho dá em Deus. Na realidade não vai dar em Deus. Porque o único caminho que chega a Deus foi o próprio Cristo, que ele se titulou, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus disse, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai Celestial a não ser por mim. Então o único caminho que ele leva o mais vil pecador ou o ser humano a Deus é Jesus Cristo. Não é nenhuma religião, é Jesus Cristo. Então é isso que devemos pontuar nessa manhã. Então Daniel tinha essa vida de prática da oração. Quando a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, isso era um costume judaico que tinha que ser reverenciado de forma que ficasse direcionado para Jerusalém, orando pelaquela cidade santa, consagrada para os judeus. Então ele tinha essa prática. A prática dele era tanta que incomodava o pessoal daquela região presbítera ali. Chega ao ponto, os irmãos aqui sabem, conhecem a história de Daniel, que ele vai para ser engolido pelos leões, né? Aí ele vai para a cova dos leões por causa desta prática de oração. Então ele incomodava as pessoas na região da Babilônia pela prática de oração que ele tinha com o seu Deus. Porque ele sabia que praticar a oração é conversar com esse Deus que é um ser social, que gosta de conversar com aquele que o busca. E Daniel tinha consciência disso. E por ele gostar de conversar com o seu Deus e exercitar a sua fé, foi que causou uma inveja dentro do palácio do rei de outros, ao ponto de fazer um arrumadinho para que o rei viesse assinar um decreto e botasse Daniel para ser engolido pelos leões. Mas eu quero dizer a você aqui nesta manhã, como para todos nós que estamos aqui presencialmente, não se importa, não tenha medo das astutas do nosso inimigo. Pratique a oração como Daniel praticava. Todos nós, como os cristãos, temos que ter o prazer de praticarmos a oração que obedece a ele, o domínio de Deus sobre aquilo que ele criou. E com os leões não foi diferente, porque estava ali um homem de oração. E na hora lá Deus faz o quê? Os leões famintos, em vez de ter fome, teve o quê? Sono. Entende isso? Mas nós como cristãos, pela fé, nós entendemos. Porque primeiro é ver um Deus grande e poderoso que manda em tudo, mas quando vê um servo dele, uma serva dele, que tem prazer de conversar com ele, porque isto é orar, Deus também age para mostrar o Deus que ele é, e o Deus que ele abençoa, e o Deus que ele protege, e o Deus que ele cuida. E não foi diferente com o profeta Daniel.
E ali Deus deu aquele grande livramento a ele na cova dos leões. Agora deixa eu dizer aqui, chegar na oração dele por causa do tempo. Escuta só. Daniel, como já foi dito aqui, foi levado na primeira levada cativo para a Babilônia. Está adolescente com aproximadamente 15 anos, como já escutamos aqui nessa manhã. Vai crescendo dentro da Babilônia. E tem alguns estudiosos que dizem que ele não chega nem a ir para a terra prometida. Ele não volta, ele morre. Porque ele fica velho. Mas o que vai chamar a atenção, gente, é o tipo da oração de Daniel. Não foi a oração de Daniel que fez mudar a posição de Deus. Não foi a oração de Daniel que fez com que o povo saísse do cativeiro. Não foi nada disso. Deus se agradava da oração dele, ponto. Mas olha o tipo de oração que Daniel faz, irmãs. Daniel, quando vai orar, Jonas, ele ora a Deus se colocando junto com o pecado do povo. Ele não vai para apresentar o povo, dizendo esse povo pecaminoso, esse povo rebelde, Deus. Não. Ele se coloca como um pecador junto com seus irmãos de Israel. Ele vai orar, Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos contra o Senhor, nós tivemos rebeldia contra o Senhor. Ele se coloca junto com o povo. Mas eu observei, Senhor, que eu estava em casa e lendo, porque ele não só gostava de orar, ele gostava de ler a palavra, ele lia a lei. E ele estava lendo o quê? O livro do profeta Jeremias. E quando chega no capítulo 29, que ele vê uma profecia. E ele senta nessa profecia aqui, Deus vai usar o rei Ciro da Pérsia. Então está chegando o final já dos 70 anos de cativeiro, eu vou orar. Ele é despertado a orar, porque ele vê a realização do término dessa profecia do profeta Isaías, do profeta Jeremias. E ele faz essa oração. Mas a oração que ele faz, ele não pede a Deus para tirar o povo do cativeiro, não, porque ele sabia que o povo tinha que passar, porque foi Deus que determinou. É feito hoje, vou trazer para a gente hoje. Eu nem orei nem oro, dizendo, Deus, acabe com a pandemia, Deus, elimine esse vírus, porque eu sei que é Deus que permitiu, na sua vontade permissiva, vir essa coisa, para que a humanidade saiba saber e buscar quem é Ele, dentro do plano redentor. Porque a cada dia o mundo está se debruçando no pecado e é preciso que este Deus, por misericórdia, tome algumas atitudes na sua vontade permissiva. Na sua vontade absoluta não, porque ele queria que todo mundo fosse crente, crente fiel, para todo mundo morar no céu. Mas infelizmente, porque ele deu o poder de escolha, que você que vai escolher se quer ir para o céu ou não, então é você que escolhe. Então a gente precisa entender isso nessa manhã. Que a gente, ó Deus, eu sei que essa pandemia é o Senhor que tem permitido e tem um propósito, mas livra-nos do mal dentro desta pandemia, Senhor. Protege a gente, continue suprindo as nossas necessidades em meio a toda essa crise, em meio a esses tempos de crise, em meio a essa pandemia. É assim que devemos orar, como orou Daniel. Aí Deus vai escutar essa oração com sinceridade. Quer aumentar a tua fé nesta manhã? As irmãs querem aumentar a fé, vocês presencialmente aqui? Eu conheço e vou dar até um recado aqui agora. Não era para eu falar isso, eu vou falar porque Deus é misericordioso. Quando eu disse aqui que Deus me abençoou muito nesse período de tempo de crise, meio essa pandemia, porque Deus me abençoou, como muitos irmãos nossos na fé. Muitos que chegaram para mim, meio a esta crise, que Deus abriu porta de emprego. Meu filho mesmo vai começar a trabalhar segunda-feira, em meio a toda essa crise, mandou chamar ele em casa sem fazer até seleção. Porque Deus, quando quer abençoar, Deus não está preocupado com crise para a nossa vida. Até mesmo porque, eu sempre tenho dito isso aqui, para Deus não existe tempo de crise. A crise é para nós enquanto vivemos aqui nessa terra. Porém, Deus supre as nossas necessidades. Deus livra da aparência do mal em tempo de crise. Mas se Ele quiser que eu e você passe, também, meu irmão, só dá glória a Deus, aleluia, porque tem o propósito de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos entender isso nessa manhã. Que eu e você temos que estar dentro deste patamar, a qual estava inserido o profeta Daniel, nos tempos de crise em meio àquela nação de Israel, que agora estava cativa, mas agora ele vai orar, agradecendo a Deus. Por quê? Porque agora está chegando o final dos 70 anos de cativeiro babilônico. Então que nessa manhã, eu e você, possamos extrair tantas coisas maravilhosas. Deixa eu também dizer uma coisa aqui, pontuar, que o autor colocou aqui uma coisa, Elias, e eu quero explicar isso aqui. Não se choque com isso que eu vou falar com vocês não, tá bom?
Ele colocou aqui no segundo ponto da lição, não, no primeiro ponto da lição, né, o terceiro subtópico, coincidindo com o período de oração de Daniel. Ou seja, e existe coincidência para Deus? Coincidência. Ah, rapaz, isso foi uma coincidência. Será que foi coincidência mesmo? Ou foi providência de Deus? Para Deus não existe coincidência. Isso é linguajar humano. Tudo na nossa vida é providência de Deus. Quando ele botou aqui, coincidindo com o período de Daniel de oração, está dentro do linguajar humano. Porque para Deus não existe coincidência. Para Deus existe providência. E principalmente quando Ele quer aproveitar ações negativas na vida humana para Ele realizar os seus propósitos. Então, não existe coincidência para Deus, e sim providência, porque Ele é Deus de providência mesmo. Então, nós precisamos entender outra coisa aqui, Elias, que eu pontuei aqui, que eu achei interessante, é sobre o título da lição, que botou assim, Daniel ora por um despertamento. Então, eu quero fazer uma colocação aqui, e essa colocação, entenda-me por favor. Despertamento não garante salvação em Cristo a ninguém. Gravem isso que eu estou dizendo a vocês. Despertamento não garante salvação a ninguém. O que é um despertamento? Pronto, aqui as irmãs, que são donas de casa. Daqui a pouco ela está ali com a família, aí desperta assim, eita, hoje é aniversário de fulano, despertou nela, vou fazer um bolo. Então despertar foi para fazer um bolo, mas depois que faz o bolo, ela vai continuar orando pelo bolo? Passou, acabou. Então a gente é despertado para algo. Por isso que não garante salvação. O que é que garante salvação? Chama-se permanência. Permanência garante salvação. Se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer fiel nele, minha fé nele, aí eu tenho garantia de salvação. Se a permanência estiver na nossa mente. O despertamento é como se fosse a misericórdia de Deus na nossa vida para despertarmos, para termos uma permanência em Cristo Jesus. Por isso que Deus vai sempre nos despertar, principalmente para a oração. Mas lembre-se disso, despertamento não vai lhe garantir salvação. O que vai nos garantir salvação, primeiro é Cristo na cruz e a permanência da fidelidade nele. Isso aí sim nos garante salvação. Muito bem colocado pelo diácono essa aqui. Nessa pandemia, quantos foram despertados? Mas sabe o que acontece agora? Parece que já passou. Foram despertados e assiste live e ora e faz isso, faz aquilo, mas depois que foi liberando o comércio, liberando as coisas, parece que tudo está normal, passou o despertamento. Até muitos crentes ficam na rua, na padaria, no supermercado, em loja, em shopping, mas quando falam em vir para a igreja, não vou não por causa da pandemia. E como é que pode estar nesse lugar que é muito mais flexível pegar o vírus do que aqui dentro, que aqui a gente está protegido por Deus e tem todo um aparato de higienização. Então, Deus desperta, e se você não aproveitar dentro da misericórdia desse despertamento, você pode perder até a sua salvação em Cristo, se não permanecer fiel nele. Quer que eu diga mais? Quantos crentes, por achar que está normalizando a situação, já se desviaram a sua fé? Já não permanece mais fiel a Jesus com a sua fé firmada nele? Quantos já se desviaram? Então essa lição está chegando para um despertamento que eu tenho que ter essa consciência. Que em tempos de crise eu tenho que permanecer com uma vida de oração, como teve o profeta Daniel e os seus companheiros. Lembre-se disto. Então, aqui não estamos só para aprender a lição, estamos para aprender e aplicarmos na nossa vida. Não adianta ter tanto conhecimento teórico se não praticarmos a palavra de Deus. Isso. Olha o que disse aqui o irmão Jonas. Devemos perseverar e permanecer até o fim. E isso está escrito na Bíblia Sagrada. Lê um versículo. A Jona quer ler um versículo aí bem abençoado.
Fale bem alto para que o pessoal que está em casa escute. Segundo os Crônicas, venha para cá, venha ler aqui, ó, no microfone aqui, perto com o dirigente presbítero Elias. Pronto, leia aí, João, no texto do livro. É no 2 Crônicas, no capítulo 7, que a igreja conhece, o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para fechar o assunto da oração. Muito bem, é um texto bem exortativo para mostrar que aquele que busca o Senhor, Deus tem prazer de perdoar, de sarar, de curar e fazer coisas grandes na vida que busca a oração. E para nós fecharmos aqui, passarmos para o mediador, o presbítero Elias, queremos pontuar aqui duas coisas. Primeiro é Ciro, porque a Bíblia diz que Ciro foi ungido de Deus, está lá em Isaías, né? No livro do profeta Isaías, Deus chamando de ungido, mesmo sendo um rei pagão. Então, não quer dizer, porque Ciro recebe agora essa revelação para o cumprimento das profecias de Jeremias, que ele está salvo não, viu? Ninguém pode afirmar a salvação de Ciro por causa disso não. Uma coisa é Deus usar e se utilizar de quem Ele quer, para abençoar alguém, ponto. Isso não garante salvação a ninguém. Salvação só é garantida se aceitar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer fiel a Ele. Já fomos disso. Isso, exato. Uma coisa é Deus chamar, né, para realizar uma missão, e outra coisa é garantia de salvação. Então Ciro aqui é chamado de ungido, porque é Deus que faz uma escolha para libertar o povo que está cativo ali 70 anos na Babilônia, porque ele faz parte da Pérsia, e como eu disse no início, os médios e os persas é quem derruba os babilônicos. Então já estava tudo dentro do plano de Deus para que isso viesse a acontecer. Eles tinham que passar os 70 anos cativo, porque Deus já tinha determinado, e aí agora, através de Ciro, é que Deus vem fazer a libertação do povo, onde Ciro dá o decreto para que todos voltem para Jerusalém, e aí a gente vai ler no longo desse trimestre, que quando Ciro der essa ordem, aí vai entrar agora Zorobabel, com a reconstrução do templo, vai entrar Esdras com avivamento pela palavra, vai entrar Neemias com a reconstrução do templo, por essa ordenância que Ciro dá, exatamente dentro de um decreto, e ainda ordena que Neemias seja governador lá em Jerusalém, lá na Judeia. Então, tudo isso foi Deus usando aquele político, né, chamado Ciro, na época, mas isso não quer dizer que Deus estava garantindo salvação a Ciro, né? De maneira nenhuma, mas ele estava conhecendo que era o Deus de Israel, como pontuou nessa manhã muito bem aqui o diácono Edson, quando ele disse que era para Nabucodonosor fazer a mesma coisa e não quis fazer, foi soberbo, aí Deus mandou ele comer capim, se tornou um bicho, porque ele não quis fazer o que Ciro fez. Ciro tem a revelação e coloca em prática. Já Nabucodonosor achava que estava no apogeu da vida, mandando em tudo na época, poderoso, aí quis o que? Desobedecer a Deus. Aí Deus está certo, vou mostrar que eu sou mais poderoso que você, e botou ele como bicho para comer capim. Então a gente tem que entender que dentro dos propósitos divinos, quando ele determina, meu irmão, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se Deus determinou, ou se Deus determinar, vai se cumprir, porque Ele é Deus, e dentro dos seus propósitos, vão se cumprir para o nome dEle ser glorificado. Não tem como Ele não fazer isso. E para nós fecharmos, eu gostei aqui, que não estava nem na minha meditação essa manhã, por isso que é bom a gente aprender, tá bem, irmão? Mas aqui, quando o Neilton, no início, ele leu aqui o Salmo 126, achei fantástico. Porque o que é um salmo, Elias? É um cântico de louvor judaico. Então o salmista aqui, que nem identificado ele é, a gente não sabe nem dizer quem é o autor deste salmo, né, porque a Bíblia não revela, só diz aqui que é cântico do degrau. Deixa eu explicar isso aqui, toda vez que você tiver na sua Bíblia essa epígrafe, cântico do degrau, é porque para chegar na cidade de Jerusalém, principalmente no templo que foi feito por Salomão, tinha que subir vários degraus. Então, quando tem esse aqui em cima de um louvor, o cântico do degrau, é porque para subir cada escadaria daquela, eles cantavam um hino. Então, por isso que é o cântico do degrau. Então, ele cantaram esse salmo aqui, 126, subindo as escadas para chegar no templo. E aqui, o que é que eles estão cantando? Exatamente a libertação do cativeiro de 70 anos, do que nós estamos falando essa manhã.
Então, o Salmo 26 é um canto de louvor judaico, ele reconhecendo tudo que Deus assim permitiu que eles passassem 70 anos, mas agora estão libertos para voltar para a sua terra, e faz esse canto de louvor, ao qual o Neilton leu nessa manhã, o professor Neilton, né? Então, veja como é lindo quando nós temos prazer de agradecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para finalizar. Em tempos de crise, aproveita a oportunidade. Como? Como aproveitar a oportunidade, irmã, em meio à crise? Sim. Vou dizer somente um aqui dentro do cativeiro babilônico. Até hoje. Elias sabe disso que eu vou falar. Os irmãos também devem saber aqui, mas vamos reforçar aqui para você entender. Sabe o que foi aproveitado? Uma das coisas aproveitadas lá no cativeiro? As sinagogas foram criadas no cativeiro babilônico. Não existia sinagoga para os judeus. O que era uma sinagoga? Um lugar para eles se reunirem para ler a palavra e adorar Yahvé. E foi feita onde? No cativeiro babilônico. Então aproveitaram a oportunidade que estavam cativos lá na Babilônia, mas arrumaram um espaço para cultuar, para louvar e para adorar a Deus. E até hoje existe a sinagoga judaica, onde eles se reúnem para ler a palavra em hebraico, porque os judeus têm que ler a palavra em hebraico, mas que eles meditam, se reúnem para adorar o seu Deus Yahvé, conforme eles chamam. Então veja como nós extraímos e aproveitamos oportunidades em meio à crise. Sabe por quê? Porque maior é quem está conosco do que quem está com ele lá fora. Creia nisso. Em meio à crise, aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. Porém, o segredo nessa lição de hoje é: ore. Através da oração, Deus vai lhe colocar em lugares altos. Não para teu nome ser glorificado, não para o nosso nome ser glorificado, mas para o nome dele ser glorificado, conforme a nossa fidelidade e a nossa permanência nele, para o nome dele ser exaltado. Amém? Então aproveite essa lição, tudo quanto foi relatado nesta manhã, dentro de todo esse debate aqui bíblico e teológico, para que você se fundamente ainda mais nesse único e verdadeiro Deus, assim como foi o profeta Daniel, nessa prática da oração. Deus assim o abençoou e Deus assim fez coisas grandes na nação de Israel. Porém, sabemos que quando nós saímos da presença de Deus, como assim faziam os israelitas, Deus permitia alguns castigos para que eles entendessem que Deus não se agradava de determinadas ações. E hoje não é diferente na nossa vida como crente. Pense nisso, estamos na dispensação da graça, mas Deus não mudou. Deus não mudou. Então, cuidado. Crente que tem prazer e está na prática de pecado, as consequências sempre virão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, pecado vai sempre trazer consequência para a vida humana e principalmente na vida cristã. Então, ore para que não venham cair. E Deus te dá graça, te dá força, e você de cabeça erguida, nós de cabeça erguida como igreja do Senhor, continuarmos fazendo a sua vontade e o nome dele sendo glorificado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, Jonas. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nosso mediador, o presbítero Elias Manuel. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que já fora dito aqui nesta manhã. Ficaremos mais um pouco, irmão, mas a hora já tem avançado e os irmãos e as irmãs também têm os seus afazeres em casa. Mas lembrando, irmão, pontuando algo que o nosso presbítero Aldemário relatou aqui nesta manhã, quando ele falara que Daniel, quando ele ora, chamou a atenção para a oração de Daniel. Ele não diz: Senhor, o teu povo pecou. Ele diz: nós pecamos, né? Ele se inclui. Aí eu pergunto ao irmão, diante daquele povo de Israel, pecador, e Daniel, que culpa tinha Daniel? Aos nossos olhos, que culpa tinha Daniel? E uma, né? Aos nossos olhos. Mas vamos lá. Falei no início aqui que uma pergunta retórica: você é uma pessoa que ora sempre quando recebe uma bênção? Isso lhe mostra só gratidão. Você é uma pessoa que ora sempre que necessita de algo, de fazer algo, ora, isso mostra dependência de Deus. Mas você é uma pessoa que ora sempre, isso mostra comunhão com Deus.
E se era uma coisa, meu presbítero Ademário, meu irmão Diácono Edson, Neilton, se era uma coisa que Daniel tinha, era comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, porque quanto mais nós oramos, tomamos essa prática da oração, nós nos aproximamos mais de Deus, não é assim? Relação pai-filho, mãe-filha. Quanto mais você se relaciona com o seu filho, mais você não fica próximo? Seu filho, sua filha não fica mais à vontade de dizer as coisas? E seu filho e sua filha não fica mais parecido com a mãe, com o pai, que todos passam, como ele está parecido com o pai, como ela está parecida com a mãe, não é assim? Mesma coisa é o cristão, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele fica parecido com Deus. E quando Daniel faz aquela oração, é a mesma coisa de Isaías, lá no capítulo 6. Porque quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, meu irmão, não tem como comparar não. Olha, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, quanto mais eu me aproximo, vou vendo a santidade de Deus e vou vendo o quanto eu sou pecador. Independente da minha vida de comunhão com Ele, eu vejo o quanto eu sou pecador. É por isso que Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. Porque vive no meio de um povo pecador de impuros lábios, sou um homem de impuros lábios também. É o que Isaías diz, porque ele viu a santidade e estava lá os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, é por isso que Daniel faz: nós pecamos, porque Daniel está reconhecendo a sua condição diante de Deus. Se fosse diante do povo, Daniel não tinha culpa nenhuma, mas diante de Deus, todos nós temos culpa. Diante de Deus, por mais justo que nós viemos a aparecer diante dos homens, diante de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Mas quando nós nos revestimos da justiça de Jesus Cristo de Nazaré, da santidade de Jesus Cristo de Nazaré, aí nós temos condições de nos aproximarmos de Deus, de adentrarmos no trono da graça, com fé, com confiança, sabendo que Ele tem ouvido as nossas petições, as nossas orações, e que tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa foi só a primeira lição desse trimestre. Teremos mais. Domingo que vem estaremos aqui novamente, se Deus assim nos permitir, com a lição de número 2, de 12 de julho de 2020, despertamento espiritual, um milagre. Vamos estudar essa lição aqui em G2, então você que pode estar aqui, venha. Estamos com 3 salas de aulas aqui. Estamos fazendo uma sala única para jovens e adultos. Os juvenis tem o nosso professor irmão Gicá, que está aqui. E os adolescentes tem a nossa professora irmã Adriana, que está também junto com os nossos adolescentes. Então você que tem adolescente, juvenil, pode trazer ele para a igreja. Venha com ele também. Acompanhe ele também. Venha participar também da escola bíblica dominical, para crescermos, continuar crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Queremos já, encerrando aqui as nossas palavras, parabenizar a nossa professora irmã Adriana, que ontem completou uma idade nova. Queremos deixar para a sua meditação um versículo que eu sempre deixo na escola bíblica dominical, que é Esdras capítulo 7, e o versículo 10 para a sua meditação, irmã Adriana. Muito bem. Deixando para a meditação da nossa irmã Esdras 7 e 10, e nosso irmão Edilson Silva pede oração por ele e sua família. Etienne Alves pede que Deus tenha misericórdia dela e abençoe a sua família. Muito bem, vamos orar sim, meus irmãos. Vamos estar intercedendo por vocês também aqui na escola bíblica dominical. Nosso presbítero Ademário. Glória a Deus. Queremos aqui fazer nossas considerações finais, agradecendo a todos de forma presencial, nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Abinadab, nossa irmã Deise, a secretária da escola, nossa irmã Vânia, esposa do nosso dirigente presbítero Elias, aos companheiros aqui da mesa, o professor Neilton, professor e
o diácono Écio Silva, que também é o segundo dirigente da escola, ao nosso dirigente presbítero Ali Emanuel, nosso professor Gicá, nosso adolescente Marcos, né, que teve aqui essa manhã, nossa adolescente que está com a professora Adriana ali assistindo a aula, como também nosso irmão Jonas, que chegou aqui nessa manhã para escutar também a palavra. E a você que está em casa, que sempre tem nos acompanhado todos os domingos pela manhã. Mas eu quero ressaltar aqui, dizer aos irmãos, de uma forma bem direta para todos, mas exclusivamente para os de G2, tá bom? Mas é para todos os crentes, mas exclusivamente G2. Aqui em G2, pelo menos eu vou falar daqui, está tendo espaço demais para você vir cultuar. Então você que tem saúde, você que tem condições, venha domingo à noite, venha para a doutrina, venha para os cultos. Não está ficando lotada a igreja não, tá bom? Tem bastante lugares aqui, todo mundo espalhado, tudo higienizado direitinho, tem álcool gel, tá certo? Venha com máscara, só entra com máscara, tá bom? Venha, pode vir cultuar, você que tem saúde, tem condições, porque eu sei que tem muitos querendo vir, mas fica naquela preocupação. Se eu chegar lá e mandar eu voltar, nem se preocupe com isso, você não vai voltar não, tá bom? Que a igreja não está ficando lotada assim para ninguém voltar, tá bom assim? Então, na forma específica, estamos falando aqui para G2. Mas eu creio que muitas igrejas estão passando por esse mesmo procedimento que estamos passando. Os irmãos deixam de vir pensando que vai encontrar a igreja lotada. Não vai encontrar, tá bom? Então, venha com tranquilidade. Hoje à noite teremos aqui um culto da família abençoado no Senhor, com a presença do nosso eletrônico, os irmãos que louvam a Deus, a ministração da palavra, enfim. Então, não deixe de vir. Agora à tarde sim, porque à tarde vai ter aqui um culto especial para nossas crianças, e como para as crianças de 9 anos abaixo não está permitido a vinda para cá, então tudo bem, vai ter que assistir em casa. Mas crianças de 10 anos e 11 anos pode vir sim presencialmente assistir aqui a nossa live de 3 horas da tarde hoje, sem problema nenhum, juntamente com seus pais, tá bom? Se assim quiserem vir para cá, hoje à tarde, 3 horas da tarde, os pais com seus filhos de 10 e 11 anos, podem vir sem problema nenhum. Agora, contanto que venha com máscaras, tá bom? Álcool gel não precisa porque tem aqui na nossa congregação. E os bancos estão todos demarcados aqui, para sentar nos devidos lugares, tá bom assim? Então, não fique preocupado com o espaço para sentar. Dá para todo mundo, dentro do decreto que foi dado pelo nosso governador, então tem espaço para todo mundo sentar sem problema nenhum. Agora, porém, já como for decreto, pessoas que são idosas, só venha se tiver com saúde e autorizado por sua família, tá bom? Vou repetir, pessoas idosas só venham para as congregações se tiver com boa saúde e autorizadas por vossa família. A igreja não se responsabiliza por isso, tá bom? Você tem mais de 60 anos, porque eu sei que tem pessoas de 60, 65 anos ou mais, com boa saúde mesmo, não tem hipertensão, não tem diabetes, eu sei. Mas você só pode vir para cá se a sua família lhe permitir, lhe autorizar, ou vir com você, tá bom assim? Então você também pode cultuar conosco, tento que seja dentro dessas condições, tá bom? Então Deus abençoe a todos, muito obrigado e até mais tarde, em nome de Jesus, amém? Vamos botar aqui nosso diácono Écio Silva, ele é o segundo dirigente da nossa escola dominical aqui, G2. Ele vai fazer agora uma oração intercessória por você, que deu o seu nome e está aqui no nosso caderno de oração, tá bom? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Quem mais necessita de oração? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã abençoada, onde aqui estivemos, Senhor, aprendendo, Senhor, dessa lição maravilhosa. Deus, que verdadeiramente nós vemos haver um despertamento em nós, Senhor, para buscarmos o caminho da oração e perseverarmos nela para assim obtermos aquilo que Tu quer de cada um de nós. Nesta manhã também, Senhor, queremos Te apresentar as vidas, Senhor, que ouviram, Senhor, este culto, essa live, que também fizeram seus pedidos de oração, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, que nesta manhã, Senhor, Tu possa dispensar uma bênção, Senhor, da vitória, dentro da Tua vontade, Senhor, para cada um deles. Nesta manhã é o que Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com autorização do nosso presbítero, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, seja com todos vós desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos. Domingo que vem tem mais. Convide mais um para aqui estar conosco.